primeiro me conta como foi seu primeiro contato com a história do Tarso. E por que falar sobre ele, e por que fazer doc sobre ele. Tá. O Léo Garcia, que é o diretor do filme junto comigo, a gente tem uma parceria de ficções, de filmes de ficção que a gente tem feito. Ele é roteirista e eu tenho dirigido. E eu, nesses últimos anos, em paralelo aos filmes de ficções, tenho feito alguns documentários. Fiz um chamado Glauco do Brasil, um chamado... uma volta pra fazer palito. Acontece que o Léo, ele leu a biografia escrita pelo Tom Cardoso, chamada 70 quilos de músculos e fúria. Se não me engano é isso, 75 quilos de músculos e fúria. Há uns 8 anos atrás. A biografia até está esgotada hoje em dia. Bom, como a gente vive da profissão, a gente está sempre filmando, porque a gente está sempre precisando pagar as contas. Sim. Então a gente faz cinema, não por diletantismo, mas por ofício. A gente está sempre buscando personagens, histórias para contar. Ou para ficcionalizar, ou para documentar, caso o personagem esteja vivo ou haja uma possibilidade viva de tornar isso um documentário. A primeira ideia foi fazer uma ficção. Vamos fazer uma ficção sobre esse personagem porque ele está pronto. A gente teve esse insight quando a gente leu a biografia. Um personagem contraditório, um personagem que viveu situações assim incríveis. Sim. Amou muita gente, viveu esses amores intensamente, trabalhou com muita gente interessante, foi amigo de muita gente interessante, foi inimigo de pessoas incríveis. Viveu, né? Viveu. Ele realmente viveu. Viveu, essa é a palavra. Viveu. Não tinha distância entre intenção e gesto, pensava e fazia. Vivia. Sim. E ao mesmo tempo, como é que esse cara não é vivo na nossa memória? O que aconteceu para esse cara ter se deixado de lado? Essa foi a primeira motivação para querer investigar essa história. Porque como é que uma pessoa que contribuiu tanto com o jornalismo não faz parte da narrativa nos cursos de jornalismo sobre a história do jornalismo brasileiro? E aí a gente vai entender que existe uma história que ela é contada por determinadas pessoas. E aí a gente vai investigar e essas pessoas, elas tiveram algum momento de atrito com esse personagem. Então, quem reeditou o Pasquim nos anos 90 fez questão de tirar das publicações de 68 e 69 os textos do Tarso Castro. Então são facsímile / menos Tarso Castro. Então não é um facsímile. É a história sendo reescrita. E aí a gente, que dá um filme isso aqui. E aí fomos investigar, e aí fomos descobrindo outras produções bibliográficas, como um livro da Sônia Bertol, de Passo Fundo, que fala sobre a contribuição jornalística dele, vai identificar a linguagem pasquineira como algo anárquico, com distintas visões políticas convivendo no mesmo espaço, com jornalismo convivendo com crônica de humor, com crônica de cotidiano, com crítica literária, com contracultura, com cultura erudita. Cria essa loucura, que só na cabeça daquele cara louco podia ter nascido. E aí, fizemos em cima dessas pesquisas, dos textos que ele escreveu, do livro Pai Solteiro, que reúne algumas das crônicas dele, a gente montou uma estrutura de roteiro, que na verdade foi só uma literatura para ganhar um edital, para pegar o dinheiro para filmar. E aí, enquanto filmamos, fomos encontrando o filme mesmo, que é o filme que está em cena. E o filme é bastante rico, não só de imagens, de entrevistas, mas de entrevistados também, de arquivos, de entrevistados. Foi mais difícil arrecadar dinheiro ou selecionar os entrevistados? Olha, é muito difícil arrecadar dinheiro no Brasil. Sim, para cinema principalmente, a gente sabe. E os amigos do Tarso, eles estão muito espalhados por aí. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que a gente achava que era importante para contar a história não quiseram contar a história, porque são inimigos do Tarso. Ele cultivava, assim como ele cultivava os amigos, ele cultivou grandes inimigos. Acho que foi difícil, não é que foi difícil. Não, eu não posso dizer que foi difícil, porque é o filme. Sim. Todos os filmes são difíceis. Sim. Fazer uma reportagem jornalística é difícil. Você vai ter que elaborar produção intelectual, você vai ter que chegar em casa e fazer uma síntese, você vai ter que ler, vai ter um labor ali. Sim. Vir até aqui é difícil. Sim. A gente, é difícil, qualquer coisa pode ser considerada difícil. Mas não foi difícil porque foi muito prazeroso. Mas é mais difícil conseguir dinheiro do que conseguir dar entrevista. Mais difícil do que eu falo de selecionar também, porque são muitas pessoas, mas são pessoas importantes e creio que ainda tem muitas mais que eu... Nossa, infinita possibilidade de gente.
Aí que a gente encontra de viúva nas sessões de pré-estreia, vem pessoas nos procurar, eu também namorei o Tarso. Mentira. No Rio e em São Paulo foi assim. Maravilhoso. E a estrutura de vocês, eles escolheram optar pelo diálogo? Isso. Ou é uma impressão minha? Diálogo. Essa tanto foi a ideia. no telefone, tanto... Criar um grande diálogo sobre o personagem. Então, muitos personagens que viram que trazem um discurso só, quase. Que é um discurso parcial, um discurso apaixonado. Então, a ideia era tanto criar situações onde os personagens se encontrassem, rememorassem histórias, rememorassem piadas, anedotas. Tanto que o que está no filme é o resultado desse encontro. Não necessariamente boas histórias entraram porque não foram bem contadas, entendeu? Ou às vezes histórias nem tão engraçadas acabam entrando, mas a forma como elas são contadas e aquilo é o que é a realidade que a gente encontrou ao filmar, acaba entrando pro filme. Então a gente quis fazer esses encontros e como a linguagem do filme foi se construindo, algumas coisas não foram possíveis, alguns encontros não foram possíveis, algumas pessoas não quiseram dar entrevista. E aí veio o telefone. Uma das primeiras entrevistas que a gente fez com o Luiz Carlos Maciel, ele nos disse que o telefone era uma coisa muito cara pro Tarso. Ele estava sempre com o telefone, chegava no bar e procurava um telefone. Ele sempre tinha muitas ligações para fazer, ele sempre tinha uma namorada para ligar, ele sempre tinha um amigo, uma notícia para chegar à fonte. Então isso nos levou a uma ideia que é meio que simbólica, que é um personagem que é tão caótico, que ele tem um fluxo de consciência constante com tanta gente, que é quase como se ele tivesse um discurso único, que ele vai mudando de pessoa em pessoa, mas ele fala a mesma coisa. Sim. Isso tu vai ver assim, e é um pouco isso que ele é no jornalismo. Ele vai entrevistar o Caetano 50 vezes, em todos os jornais que ele vai faz de novo uma entrevista com o Caetano, ou com o Tom, ou com o Vinícius, ou com o Chico. Ou seja, a realidade era muito o que ele fazia. Sim. Estava muito próximo o que ele fazia, o que ele criava da sua realidade. E aí a gente vem com essa ideia do telefone. A primeira entrevista que a gente fez por telefone foi o seguinte: a gente não conseguiu entrevistar o Ziraldo, porque ele desmarcava. A gente caiu a ficha que ele não queria nos receber. E aí eu sugeri pro Jaguar que o Jaguar ligasse pro Ziraldo e que só repetisse o que o Ziraldo falava do outro lado da linha. Foi basicamente isso. E fez isso, e aí a forma como a gente conseguiu trazer o Ziraldo pro filme foi através dessa entrevista. E aí a gente criou isso, adotou isso como uma linguagem, assim, que acaba resultando uma coisa muito de montagem, assim, que é criar diálogos fictícios. Esses diálogos não aconteceram, né? Eu tô entrevistando a Lilian, ou o Léo tá entrevistando o Leão Serva. No filme eles estão dialogando, estão conversando. Sim. E um diálogo que eu gostei bastante foi o do Jantar dos Três. Do Trajano, do Pereio, do Palmério Dória. Imagino que aquele acervo, aquele bruto daquele jantar tenha sido imenso, assim como outros também. Como foi essa montagem? Assim, Dificílimo, foi a parte mais difícil. Nosso montador, o Jardel Machado Hermes, ele veio de uma escola de montagem muito importante para o cinema brasileiro, que é o Giba Assis Brasil, que foi o professor dele, o cara que monta os filmes do Jorge Furtado, que é um cineasta que resolve muitas coisas na montagem, um jogo de fluxo, de tempo, de ritmo e tal. O Ilha das Flores é um filme que o Giba montou e que tem uma dinâmica de montagem dialética, assim, kuleshov-niana. E o Jardel tem essa escola, tanto que o filme ele foi filmado com uma câmera só. Todo jogo de plano e contraplano é um jogo de construção de montagem. São reações, como assim, eu conto essa história, eu conto uma piada, mas a tua risada é filmada 10 horas depois, numa outra piada que eu contei, mas eu usei a tua reação para essa história. Então ele foi muito trabalhoso. A parte mais difícil do filme foi a montagem. Porque o roteiro de um documentário é muito assim um ponto de partida, reunir histórias que a gente sabe que tem que estar presentes, reunir perguntas, reunir personagens. Agora o filme em si, o roteiro de um documentário se faz na montagem mesmo. E como a gente já falou também, o acervo de textos também, de fotos e imagens é muito grande. Como vocês conseguiram? E a família também ajudou? Qual foi o ponto de partida foi a relação com a família. A gente não tem como fazer uma cinebiografia sem autorização da família. Isso qualquer filme, né? Hoje a lei do direito autoral exige isso, porque você vai mexer com a memória, você vai ter que mexer com arquivos pessoais, você vai, né? É muito pessoal, você toca na alma de uma pessoa. Então nesse filme, como acho que em outros também que eu fiz, ponto de partida é ter o consenso familiar, é ter o filho, no caso, que é o detentor dos direitos do pai, ter a mãe conosco. Aí a partir dessa engrenagem familiar a gente também vai identificando
quem são os personagens que mantiveram relações afetivas com o personagem, que são realmente relevantes para a vida dele, né? Então a família também nos leva a outros personagens. E foi tranquilo, então... Foi tranquilo, acho que havia um consenso tanto do João Vicente, quanto da Gilda, quanto da Dona Ada, mãe do Tarso, como às vezes as mulheres todas, né, a Bárbara... Todas as mulheres. de que a história dele precisava ser contada. Por quê? Porque ela foi sistematicamente apagada. Então essas pessoas que viveram, que sabiam da importância que ele teve, também levavam essa mágoa consigo, assim, de... Por que foram tão maus com ele depois que ele morreu? Por que fizeram questão de apagar a história dele? Não contente com toda a rivalidade que tiveram em vida, com ele ter sido demitido do próprio jornal, ainda ter esse esculacho histórico. Então o filme tem essa importância, a gente acredita que tem essa importância de mostrar o outro lado da história. Mesmo que não seja uma história absoluta, um consenso, você pode discordar de tudo que você vê no filme. Ele é parcial, ele apresenta a visão que o Tarso tinha sobre essa engrenagem, sobre si mesmo, né? E de trazer também mais para os jovens, para esses jovens que estão entrando no ramo da comunicação, conhecer também, porque, como você falou, às vezes tem gente que quer cortar essa história e não merece ser cortada. O ponto da música também, acho interessante que vocês usaram algumas músicas autorais, né? E 5 músicas. O filme pra mim foi tão múltiplo, assim, tão rico que eu imaginava mais músicas. Eu até fiquei, só foram 5? Como assim? Eu vi mais. E como foi essas coisas? Bom, a música nos ajuda a levar para o imaginário da época, assim como os filmes que a gente utiliza, Todas as Mulheres do Mundo e o Glauber, o Idade da Terra. A ideia é tentar levar para o tempo. Então, assim, primeiro, quem são os amigos do Tarso que faziam música? Chico Buarque e Caetano Veloso. Como é que eu vou fazer um filme do Tarso sem o Caetano Veloso? Não tem como. Então tá lá a Feijoada Completa, tá lá o... tá lá o É Proibido Proibir, né, do Caetano. Então a gente tentou encontrar músicas desses personagens, que são personagens do filme, que dialogassem com o nosso personagem e tentar trazer essa brasilidade. Acho que o filme tem muito chorinho, tem muita... Tem a própria Feijoada Completa também, numa versão meio chorosa. O Caro Amigo no início, que é uma declaração de amor, de amizade. É muito nosso, né? Muito brasileiro, assim. A gente tentou fazer isso. Tem o Apanhei de Cavaquinho, que é essa coisa, o Tarso é tropicalista também, então é um personagem do tropicalismo brasileiro, então ter o tropicalismo brasileiro musicalmente presente era importante. Mas é afetuosa, as escolhas são afetivas, e também porque eram os amigos que nos cedem as músicas, porque é caríssimo comprar música no Brasil. Essa é a minha questão também. Então a gente também é meio esperto nisso. Cálice, né? Só acabou com o Cálice, tem o Milton Nascimento pra pagar, tem o Caetano, tem o Gil ali cantando. Mas foi possível graças também a essas amizades que o Tarso, apesar de ter cultivado grandes inimigos, tem uns amigos porretas assim, que dão a cara a tapa até hoje, que dão música pra gente fazer filme. Tá, e pra finalizar, o que você mais aprendeu do Tarso fazendo filme e o que você acha que o Tarso diria ao ver o documentário? Conviver com a memória do Tarso, ela foi... Vou usar uma palavra bem contemporânea, foi um influenciador na minha vida, porque dá vontade de viver mais intensamente, dá vontade de romper um pouco com a estrutura de trabalho que a gente vive, que às vezes é muito patriarcal e hierárquica, e ao mesmo tempo a gente precisa, porque a gente é sobrevivente, né, numa engrenagem capitalista, neoliberal, e acho que a memória do Tarso faz com que a gente pense a importância da anarquia, da gente ser um pouco anárquico dentro da gente gente contestar um pouco as verdades que chegam, sejam em forma de release, ou em forma de uma manchete, ou às vezes um editorial que aparentemente não tem intenção nenhuma, mas qual é o discurso que está por trás disso? Qual é o discurso que os personagens históricos têm? Eu acho que o Tarso trouxe para mim essa vontade de consciência, essa tomada de consciência maior, de que as coisas não são apenas a aparência que tem, mas são muito resultado de vontades, de interesses ocultos, superiores e engrenagens que precisam ser constantemente transgredidas. Por aí. E o que o Tarso diria se tivesse visto no documentário? O que é que você acha? O Tarso, eu acho que ele ia achar maravilhoso, ele ia achar lindo. Não, acho que ele ia dizer tá uma merda, não sei.